Olá, bom dia, 6 horas em ponto, segunda-feira, semana começando, que venha mesmo, seja iluminada, abençoada, muito próspera e produtiva. Seja bem-vindo e bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Você sabe que a melhor informação de segunda a sexta-feira para você. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia ao Kleber Lima, bom dia a Coité, que está ali atrás das câmeras. Bom dia a você que nos acompanha logo cedo nesta segunda-feira no programa Notícia de Frente, uma semana iluminada e protegida a todos. Bom dia, Kleber Lima, segundou. Bom dia, Luciana Gaviglia. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia a você que nos honra todos os dias aqui com a sua audiência, que todos nós tenhamos uma semana abençoada. Amém, que assim seja. Vamos embora porque, olha, estamos hoje recheados de notícias, hein? São muitas e você não vai querer perder. E fica aí já o nosso telefone do WhatsApp para você ter aquele bate-papo bem descontraído conosco, hein? Vamos embora agora porque temos imagens do trânsito para te ajudar. Você que vai sair de casa daqui a pouquinho para trabalhar, temos imagens aí da Avenida Fernando Correia da Costa, sem movimento nenhum nesta segunda-feira que amanheceu, olha, clareou cedinho hoje, hein? Olha só as imagens mostrando justamente isso, um dia claro, né? Gente, com a temperatura lá em cima, hein? Hoje 40 graus, com certeza vai castigar muita gente aí. Você que vai para o trânsito, então já atenção, leve sua garrafinha de água, viu? Nós temos ainda aí mais imagens da Avenida Fernando Correia da Costa com a Palmiro Paes de Barros, aí um pouquinho mais movimentado o trecho, mas segue aí com muita tranquilidade. O motorista que passa por aí agora vai tranquilo, viu, gente? Não tem nada que possa impedir o trânsito agora nesse momento, sem acidentes aí na Avenida Fernando Correia. Graças a Deus que continue assim. Todas as outras avenidas também daqui da capital. Agora nós temos o centro de eventos do Pantanal, a rotatória, aí o trânsito também está um pouquinho mais movimentado para o horário, são apenas 6 horas e 2 minutinhos. A vegetação seca me faz lembrar, gente, dessa estiagem e também dos incêndios florestais que ameaçam mais uma vez o nosso querido Pantanal e também o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Está seco demais, atenção, viu? Você que vai pegar a estrada, que vai passar ali por Chapada, daqui a pouquinho a gente vai trazer informações sobre isso. Agora nós temos as imagens da Avenida do CPA, também tranquilo para o horário. Nos dois sentidos da pista, vai com calma, vai com Deus, atenção aí às faixas de sinalização, porque elas estão péssimas, né? Mas elas existem, viu? Então, atenção você que está trafegando aí por Cuiabá. Nós temos uma outra imagem muito bela, bem pertinho, na frente, né? Bem pertinho, do lado, né? Do parque, um dos mais movimentados daqui da capital, já tem pedestre ali fazendo a sua atividade. Atividade a gente tem que fazer bem cedinho mesmo, principalmente ali no Parque das Águas, porque é bem perto do trânsito, né? Fica mais quente, né, professor? Tem aquele mormaço. Então, gente, tem horários aí que não dá para fazer atividade física não, porque passa mal mesmo. Dá falta de ar e tudo. Dá falta de ar, a pressão baixa, é perigoso mesmo, viu? Tem que se hidratar muito e fazer atividade ao ar livre aí depois de umas 5 horas da tarde, viu? E mesmo assim com muita atenção, porque a umidade relativa do ar continua baixa mesmo nos horários, né, em que o sol já nem aparece mais. Muito baixo. Aí temos imagens da Avenida 15 de Novembro, o movimento ali, ó, só lá para cima, aqui bem pertinho ali das faixas, né, onde a gente está quase não vendo mais nada, não tem movimento, né? Abriu o semáforo ali, os veículos passaram. Bom, gente, está muito tranquilo aí o trânsito das principais avenidas daqui de Cuiabá. Informações aí para você seguir o trânsito. E quer saber mais sobre o trânsito em horários movimentados? Então, olha só, Cidade Alerta, né? Quase 6 horas da tarde, o professor Haroldo sempre mostra as imagens bem diferentes, né, professor? Bem, completamente diferente. Meu Deus, né? Trânsito bastante tumultuado, bem movimentado, porque por volta das 6, 6h30 da tarde, o pessoal está voltando para casa, né? Horário de pico. Horário de pico, o famoso horário de rush. E também tem o quê? Temos Rádio Cultura. Rádio Cultura com o De Carona, Verônica Raquel. Exatamente, E o João Fernandes. 90.7 com a Verônica Raquel e João Fernandes. A moça do sorriso. A moça lá. do sorriso. Ela sorri?
Lá. Lá na rádio ela sorri. É porque você só está ouvindo, mas assim, se você acompanhar pelas redes sociais, ela está sorrindo. Né? Eu acho que ela ficou brava, porque ela não deu nenhum sorriso agora nesse momento, hein? Não ouvi nada, hein? Verônica, é muito injustiçada aqui. Eu sei que ela sorri. Nossa, Kleber Lima. Nem que seja em pensamento, ela sorri. Aconteceu alguma coisa nessa segunda-feira que eu não estou sabendo, e depois eu conto se eu descobrir, hein, gente? Olha, vamos embora, vamos já ao vivo com o repórter João Fernandes, sabe por quê? Tem novidades em relação à CPI dos medicamentos lá da Câmara de Vereadores aqui de Cuiabá. Então vamos saber quais são as novidades da CPI dos medicamentos. João, conta pra gente. Tem novidade sim, viu, Luciana? Bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa também, bom dia, uma semana abençoada. Bom dia para minha equipe também aqui, né, Valdeir Moraes, o Jean Carlos. Pois é, viemos em frente aqui à Câmara Municipal para falar de novidades na CPI do medicamento que vai pedir o bloqueio de bens dos envolvidos nessa investigação, né? As empresas, principalmente a Nord Farm e a Log Lab e o dos servidores investigados pelo vencimento de centenas de medicamentos, de remédios que foram encontrados dentro do centro de distribuição de medicamentos e insumos de Cuiabá. A gente tem falado muito isso aqui na Notícia de Frente. Os prejuízos aos cofres públicos já ultrapassam a casa dos 30 milhões de reais. O vereador Tenente Coronel Pacola, que faz parte dessa comissão de investigação, ele explicou o seguinte, que um requerimento já foi encaminhado ao Tribunal de Contas de Mato Grosso e ao Departamento Nacional de Auditoria, solicitando o valor estimado dos medicamentos, das medicações estocadas e fora do prazo de validade que estavam no depósito municipal. Esses medicamentos vencidos, eles foram encontrados durante um ato de fiscalização de vereadores de oposição em abril deste ano. O galpão onde os produtos foram encontrados, ele era administrado pela Nord Farm desde janeiro do ano passado, né, no comecinho do ano passado. A empresa, ela foi contratada por quase 10 milhões de reais para cuidar da logística dos medicamentos e teve o contrato cancelado pela prefeitura, inclusive na semana passada. Já a Log Lab Inteligência Digital era responsável por fornecer o serviço de gerenciamento digital dos medicamentos. De acordo com o Pacola, o vereador, o pedido de bloqueio de bens vai alcançar todas as pessoas que fizeram parte da contratação das empresas investigadas e da aquisição excessiva de remédios que posteriormente foram encontrados, portanto, todos eles vencidos. Portanto, os prejuízos aos cofres públicos já ultrapassam aí a casa dos 30 milhões de reais. Agora, com essa investigação, né, avançando cada vez mais, com a CPI avançando cada vez mais, a próxima fase, segundo os vereadores, eles vão pedir então o bloqueio dos bens das empresas envolvidas, né, nesse processo todo e também de pessoas que fizeram parte da contratação ou das contratações. Viu, Luciana? Volto contigo. Obrigada, João, pelas informações. Bom, um passo importante aí para a CPI dos medicamentos, provando que de fato veio para colocar moralidade, a transparência, fazer justiça com mais de 30 milhões de medicamentos vencidos e que você aí, a população que precisa, né, de medicamentos, não encontra na rede pública. Aí eu pergunto, professor Haroldo, nesse momento aqui, a CPI dos medicamentos ainda não revelou quais seriam essas pessoas. Disse o seguinte, que o pedido, né, do bloqueio de bens se estenderia às empresas envolvidas e também aos servidores responsáveis pela contratação dessas empresas. Mas até o momento nós não sabemos aqui a quantidade de servidores, ou o senhor sabe? Não faço a mínima ideia. A única coisa que eu sei é que, por enquanto, pelo menos por enquanto, essa CPI já vem surtindo algum resultado, porque esse bloqueio PJ, pessoa jurídica, é importante. Nada, nós temos esse cancelamento com esta empresa que foi feito no último dia 12, salvo engano, né? E era de responsabilidade dela exatamente esse controle de gestão dos medicamentos lá no centro de abastecimento, que seja, de medicamentos, né? E, infelizmente, nós botamos fogo aí, de certa forma, por falta de controle e responsabilidade, 30 milhões de reais foram jogados fora de medicamentos
em medicamentos vencidos. Lembrando que há 2 meses atrás houve um aditivo, inclusive, neste contrato, em meio ao escândalo, já apurado por estes vereadores, houve um aditivo na ordem de 9,7 milhões de reais. Ou seja, o mínimo que se esperava por parte dessa CPI é que realmente fizesse imediatamente o bloqueio das contas dessa empresa. E no desdobramento de tudo isso, apurasse ou que apure, né, os crimes de responsabilidade cometidos por pessoas físicas, porque aí tem CPF aí por trás dessa história toda, que deve ser, né, responsabilizado, porque não é pouca coisa, é muita coisa, que tirou, sobretudo, possibilidade de pessoas sobreviverem por conta destes medicamentos. E medicamentos importantíssimos, caríssimos, muitos deles, né? Não só medicamentos simples para pressão alta, diabetes, mas outros medicamentos, inclusive componentes de kit de intubação, quer dizer, algo extremamente importante. Então a gente não pode deixar isso cair em esquecimento e torcer para que realmente essa CPI, que infelizmente, na maioria das vezes, não traz muitos resultados positivos para a sociedade, que desta vez o faça, né? Kleber Lima, será que podemos de fato esperar a justiça, né, conceder, atender o pedido da CPI para o bloqueio de bens? E também é importante a gente relembrar aqui que, de verdade, o que a sociedade se pergunta, sempre que existem escândalos de corrupção, é essa questão: cadê o dinheiro? Será devolvido? E é um passo importante, né, para a CPI dos medicamentos pedir justamente o bloqueio de bens. O pedido é legítimo, tem que ver se ele está bem fundamentado, né? A justiça vai se basear, pelo menos é o que se espera, que a justiça se tome decisões com base no que está nos autos e não com o que está na imprensa, né? Por quê? Porque o que está na imprensa não às vezes, toda a verdade, né? Eles não falam, a gente não tem acesso a... Por exemplo, acabou de discutir aqui que a gente ainda não conhece quais seriam as pessoas, os servidores que a CPI já identificou como responsáveis, né, pelas falhas no controle dos medicamentos. Então, espera-se que nos autos, e normalmente aí eles falam tudo que eles têm de mais importante, eles falam ali, eles coloquem e aí a justiça decida. Eu volto a dizer o seguinte: sem nenhum demérito ao esforço que a maioria dos integrantes da CPI estão fazendo, a gente percebe que eles estão se esforçando para poder conduzir as investigações de modo correto, sério, né, para que se esclareça de fato o que aconteceu e a partir desse esclarecimento, uma vez conhecidos as falhas e os responsáveis por ela, que os responsáveis sejam responsabilizados, né, punidos. Mas eu acredito que o Ministério Público e a DECOR, a Delegacia de Combate à Corrupção, que também estão investigando esses assuntos, já estejam mais avançados. Então eu espero, na verdade, mais daí, do Ministério Público e da DECOR, inclusive porque eles têm mais autonomia, mais técnica, mais critério, mais distanciamento para poder investigar. Exatamente. Inclusive, eu já disse aqui algumas vezes, e também é importante que pontua isso, esse mesmo pedido aqui da questão dos bens, do bloqueio de bens, é o fato de que a CPI trabalha com aqueles dados da auditoria do Ministério da Saúde, ou seja, existem dados concretos em relação a esse volume financeiro. Então é muito importante, até porque a gente sempre cobrou aqui o compartilhamento de dados da investigação da delegacia e também dessa auditoria do Ministério da Saúde. E agora também ainda falando de CPI, e Kleber Lima, tem notícias da tentativa de emplacar a CPI do quadrilhão, porque também tem relação 100% com a saúde municipal? Não, eu não tenho notícia ainda. Esse final de semana eu fiquei offline, né, professor? Assim? Ela é offline. Fiquei offline. Perdeu força, né? O que eu tenho de notícia de CPI do Estado é a CPI do gás. Daqui a pouquinho. Né? Mas, Kleber, Vou dar spoiler. Eu acredito que é perdido força. Não sei se vocês perceberam, nos últimos 3, 4 dias, não teve mais tanta força, assim, principalmente vontade, vamos dizer assim. Vontade existe, mas menos cobertura, até mesmo da imprensa, com relação a essa questão da CPI do quadrilhão. Mas eu tenho um questionamento a fazer que eu acho extremamente interessante. Nós temos 2 linhas de investigação, Luciana, com relação a essa questão da CPI de medicamentos. Um por parte dos vereadores e a outra por parte do Ministério Público e a DECOR, não é isso?
quais as possibilidades de, e se porventura, já que são duas linhas de investigação, elas chegarem a pontos diferentes, a uma conclusão diferente uma da outra? Como é que fica uma situação como essa? Então, é algo que... É uma possibilidade. É algo que acontece, mas que não deveria acontecer, né? E acontece. Como diria o William Gomes. Não deveria acontecer porque os fatos são os mesmos, né? Então, assim, se há critério de investigação que seja universal, ele deveria ser aplicado em todos os casos, né? Agora, é também fato que cada instituição tem critério diferente, busca coisas diferentes. O que eu imagino é que, no final, as conclusões, ainda que divergentes, elas não vão concorrer, elas não vão disputar, elas vão complementar umas às outras, até porque tudo vai parar na justiça, né? Tudo vai parar na justiça, a menos que uma diga, ó, não teve nada, e a outra diga não teve, aí a gente vai ter um problema, né? Que aí também vai caber à justiça arbitrar, né? Exatamente, porque a última vez que nós noticiamos aqui a questão da tentativa da CPI do Quadrilhão, estava até aqui, ó, tentando falar com quem está tentando instaurar a CPI do Quadrilhão, é porque a imprensa parou de noticiar, professor, porque ganhou muito força quando houve a tentativa de instaurar a CPI. Só que o número de assinaturas à época não avançou, que foi no comecinho desse mês. E aí, se não tem CPI, a imprensa cobra, mas se não tem CPI, é papel do parlamento emplacar a CPI, né? Mas, enfim, não sei se ela foi engavetada, acredito que não. Existe aí uma tentativa ainda do vereador Gilemário Alencar tentar emplacar essa CPI na casa, viu? Inclusive, a gente tem bastante audiência dele, né, Kleber Lima? Se ele estiver nos assistindo, manda aqui pra gente. Já perguntei aqui pra ele aí, vereador. Quem, o Gilemário? Já desistiu, aqui, né? Já desistiu, né, de tentar emplacar a CPI do Quadrilhão, são 100 milhões de reais e, mais uma vez, dados da auditoria do Ministério da Saúde, tá bom? Bom, vamos continuar falando de CPI agora, mas em outra esfera. Vamos lá para a Assembleia Legislativa, porque lá vai ter uma nova CPI. Lembra que você paga muito caro aí pelo preço do gás? Pois é, o deputado Catani conseguiu 16 assinaturas e vai ter então mais essa CPI na Casa de Leis. Vamos entender tudo então na reportagem de Nayana Bricá. Em alguns municípios de Mato Grosso, o gás de cozinha pode chegar a R$ 130. E a Assembleia Legislativa quer criar uma CPI para investigar se há algum tipo de crime contra o consumidor com relação a esses preços abusivos. Para falar sobre isso, então, eu converso agora com o deputado Gilberto Catani. Deputado, na verdade, o senhor acredita que existe um monopólio com relação a esses preços praticados do gás de cozinha? Olha só, a CPI é formada justamente por causa disso, né? A gente acredita que sim, pode haver um monopólio pode ser culpa de impostos, enfim. E por isso a gente precisa de uma CPI, para que esses fatos sejam apurados. A partir do momento que ela for criada, esses fatos vão ser apurados e mediante as investigações que a gente vai levantar, os dados que a gente vai coletar, nós vamos verificar qual é o problema. Eu acredito que pode haver sim um monopólio e, se existir, a gente vai fazer de tudo para que... Nosso objetivo é baixar o preço do gás do nosso estado, que é o mais caro do país. O que motivou, então? O senhor está me dizendo que é com relação realmente aos preços abusivos, até porque representa uma grande parcela aí do salário mínimo também, né? Uhum. Eu vi você falando em R$ 130 o bujão de gás em alguns lugares. Eu moro num assentamento lá no interior de Nova Mutum e lá no nosso assentamento tem até um pouquinho a mais do que isso, né? E a gente precisa do gás de cozinha para tudo hoje. O fogão a lenha já é uma peça extinta, basicamente, né? Apesar da gente ter uma cultura do fogão a lenha, mas ele não é corriqueiro na vida das pessoas. E o pequeno produtor, por exemplo, ele precisa inclusive de água quente para lavar a ordenha que ele tira leite, e em vários setores, em várias partes da pequena agricultura é utilizada a água quente e se utiliza o gás. Então isso prejudica muito até na própria produção, né? O preço e a gente sabe, a gente viu aí o presidente Bolsonaro falando, e a gente sabe que o preço na refinaria não é nem a metade disso, né? Então existe alguém lucrando muito em cima do gás no estado do Mato Grosso. O presidente Jair Bolsonaro, quando esteve em Cuiabá, ainda falou que o alto custo do gás é fruto dos impostos estaduais. Tá R$ 130 o bujão, né? Não é verdade, está R$ 45. No engarrafador, R$ 45. O governo federal zerou o imposto do gás de cozinha.
O que nós brigamos no parlamento? Regulamentar uma emenda constitucional de 2001, onde o ICMS tem que ser um valor nominal e cada estado fixe seu ICMS. O governo federal, no tocante ao imposto federal, não reajustou o PIS/COFINS desde janeiro de 2019, 74 centavos. Como é que está o ICMS? A maioria dos estados ganharam mais do que isso. Não estou culpando o governador ou querendo atacar o governador, não, mas estou falando o que nós fazemos. Nós temos transparência. Com imagens de Aguinaldo Gomes e apoio técnico de Victor Camargo, Sêmia Mauad para a Notícia de Frente. Opa, eu chamei aqui a Nayana Bricá, né, para explicar para a gente, mas é a Sêmia Mauad, a repórter favorita, viu, do professor repórter Haroldo. Prodígio. Repórter prodígio. Eu a chamo de repórter prodígio, porque ela é rápida. Ao vivo é isso, troquei os nomes aqui, mas acontece, tá bom? Mas você já conheceu a voz da Sêmia, né? Quando entrou, né? Falei, a Luciana errou, chamou uma repórter, entrou outra, né? Mas enfim, temos grandes gente. profissionais aqui. Mas enfim, gente, a CPI do gás, olha, vai rolar. E a gente explicou o número de assinaturas por conta das CPIs que tramitam lá na casa, mas o deputado conseguiu 16 assinaturas. Só para você saber, viu, quem é a favor da CPI é o deputado Dilmar Dal Bosco, Wilson Santos, o próprio presidente da casa, Max Russo, o delegado Claudinei, Allan Kardec, Carlos Avalone, Eliseu Nascimento, Faisal Calil, Dr. Jimenez, Lúdio Cabral, Nininho, Paulo Araújo, Romualdo Júnior, Sebastião Rezende, João Batista, Tiago Silva e, além, claro, do próprio Catani. Esses foram os deputados que foram favoráveis à instauração dessa CPI. Kleber Lima, é importante esse instrumento, não tem outra esfera para investigar, tem que ser uma CPI lá na Assembleia Legislativa para saber por que o Grossense paga assim tão caro do gás, existe um monopólio? A CPI é um mecanismo, ela não é o único, existem vários mecanismos de controle para tudo, né? Toda CPI que se faz é porque o parlamento elege aquele tema relevante naquele momento e ele quer também investigar, mas existe Ministério Público, existe ANP, né? Existem agência reguladora, enfim, tem PROCON, tem vários, né? Às vezes esses mecanismos de controle não funcionam também. A gente tem o ser humano tem uma capacidade muito grande de se adaptar às dificuldades, às situações. Então, às vezes a gente reclama, mas vai se acostumando, não deixa de comprar, sempre a menos que não tenha mesmo como comprar. De fato, em Mato Grosso existe, assim, eu não diria monopólio, mas um predomínio, pelo menos, né? Sim. De uma empresa, que é a Copagás, que nesse setor, que é esmagador. E chama atenção o fato de nós aqui não termos tido um impacto positivo na oferta e redução do preço do gás com esse ramal que custou o olho da cara, né? Milhões, para trazer o gás da Bolívia até Cuiabá. Existe esse gasoduto aqui, né, que ficou interrompido um tempo, volta outro tempo, outro dia até vai ter um acidente, que vazou um pouco de gás aí no trecho, teve uma explosão, graças a Deus sem vítimas humanas, fatais, né? Mas que eu acredito que algo de positivo essa CPI possa trazer, ser conduzida com responsabilidade, acredito que sim. Professor Haroldo, a gente fala tanto de economia popular e o Kleber bem lembrou que existem aqui diversos órgãos que deveriam controlar e a população se sente assim desprotegida, porque parece muitas vezes que esses órgãos falham em fiscalizar ou de fato, né, cumprir com a lei. A população se sente desprotegida e com razão, né? Se existe algo que não tem transparência em nosso país, é a questão da tributação, dos tributos, dos impostos que nós pagamos, seja da gasolina, dos combustíveis, do gás de cozinha. Quando o presidente da República provoca a sociedade dizendo o seguinte, olha, o tambor do gás, né? O garrafão de gás lá, ele custa R$45. O quilo, né? O quilo, né? Custa R$45, quer dizer, acorda as pessoas, sabe? Para entender exatamente, mas peraí, por que é tão caro esse gás aqui? Por que eu pago tão caro por esse gás, né? E ele provoca mais ainda, né, os governadores, abrindo um debate importante com relação ao ICMS, que pode, por mais que o governador queira, né, diminuir o ICMS ou zerar o ICMS,
Existe uma outra investigação, um outro raciocínio dizendo o seguinte: por mais que o governador queira, que eu já disse aqui por várias vezes, que existe essa possibilidade por meio do CONFAS, existe essa possibilidade, isso é possível. Mas mesmo assim, por que eu estou dizendo isso? Porque eu li um artigo esse final de semana que me chamou bastante atenção. Por mais que o governador queira abaixar o ICMS, provavelmente tanto a distribuidora quanto o posto de gasolina irão aumentar a sua margem de lucro, ou seja, nós não teremos assim, de certa forma, um valor significativo, menor. Teremos uma queda no valor, mas não necessariamente um valor que possa fazer muita diferença, porque imediatamente as distribuidoras irão aumentar o seu valor, o posto de gasolina irá aumentar o valor também, para poder maximizar lucros, ganhar mais em cima daquele gás de cozinha, daquele combustível. Então é um problemaço. É um problemaço que nós temos no país, é um problema que vem atrapalhando o governo federal, atrapalhando a popularidade do presidente Jair Bolsonaro, que precisa resolver imediatamente, mas está limitado aos impostos federais, que ele conseguiu zerar e entra numa briga direta com os governadores com relação à questão do ICMS, para que haja uma redução do ICMS e automaticamente caia o preço dos combustíveis aqui no Brasil. Caindo, coisa proporcional, eu penso dessa forma, né? Caiu o preço dos combustíveis, automaticamente aumenta a popularidade do presidente. Melhorou a economia, automaticamente melhora a popularidade do presidente. E esse é o grande desafio que ele tem nos próximos meses. Olha, professor, eu vou lembrar aqui, Kleber Lima, que a questão do gás se tornou ainda mais importante nesse momento, porque em tempos de pandemia, nós infelizmente mostramos aqui uma outra realidade social do Mato Grossense, não vou falar nem de outros estados. Nós acompanhamos aqui a fila dos ossinhos e as pessoas cozinhando a lenha. Por quê? Porque não tem dinheiro nem para comprar alimentos e também não tem dinheiro nem para cozinhá-los. Ou seja, se tornou uma questão muito mais importante do ponto de vista socioeconômico. E você aumenta, Luciana, e aumentou o número de pessoas acidentadas por conta exatamente de não cozinhar no gás, cozinhar com álcool muitas vezes. Álcool, lenha, né? Você aumenta exatamente pessoas que foram aí vítimas de queimaduras por conta exatamente dessa incapacidade do sujeito ter o gás de cozinha canalizado com muito mais segurança em casa. Tá certo. Olha só, gente, temos aqui informações quentíssimas, viu? De primeira mão, porque o vereador Dilemário Alencar respondeu aqui pra gente em relação à CPI do quadrilhão. Então, olha só, preste atenção, viu? Só tem no momento 5 assinaturas. Eu disse aqui que tinha 4, né? Tinham 4 assinaturas apenas no início desse mês e agora, olha, hoje, dia 23, aumentou só uma assinatura. Quem assinou até o momento... Né? Exato. Sim, ela está incluída, viu? Olha só, assinaram então o próprio, né, autor do pedido, que é o vereador Dilemário Alencar, Marcos Pacola, Michele Alencar, Diego Guimarães, estão avaliando ainda estão pensando, viu? Luiz Fernando e o vereador Rodrigo de Sá. E a quinta, de fato, você acertou, viu? É a Edna Sampaio. Agora, olha só, 9 assinaturas, então mesmo que os outros 2 que ainda estão pensando em assinar, 7. Faltariam mais 2 assinaturas. E aí eu pergunto aos senhores, por que o Lilo, que preside a CPI dos medicamentos, não assina essa CPI? Por que o Marcos Brito, que também é o relator no caso da CPI dos medicamentos, não vai lá e assina? Pronto, 9 encontramos. Será que a gente pode conseguir a assinatura desses 2 que já estão trabalhando em uma CPI da saúde? Por que eles não assinaram? Se prevalecesse o bom senso, né, e o interesse da sociedade como um todo, isso seria a coisa mais natural do mundo. Mas o mais difícil na própria Câmara de Vereadores de Cuiabá, infelizmente, é alguns vereadores conseguirem separar oposição de ser do contra. Oposição de ser do contra, que são 2 coisas absurdamente diferentes. Não é porque você é vereador, que você é da situação, que você precisa concordar com tudo. Isso que é muito importante, né? Enfim, é isso. Tá certo. Kleber Lima, não causa estranheza mesmo? Os 2 que estão lá na CPI dos medicamentos, isso dá a entender o quê? Que a gente pode colocar em xeque o trabalho de cada um deles lá na CPI? Podemos pensar, se não fosse o Pacola lá nessa CPI dos medicamentos, não ia virar nada. Por quê? Os 2 que estão lá não assinaram essa CPI do quadrilhão. Não acho que seja por aí, não. São assuntos diferentes, né? A CPI que vigente estuda um objeto específico, concreto, que é o quê?
existência de 30 milhões em prejuízos para a municipalidade em razão de vencimento de medicamentos lá na central de medicamentos do município, por falta de controle, o controle falhou. Então é algo específico. O quadrilhão, eu não sei qual é o objeto exatamente, se o Dilemário puder mandar aí o requerimento dele, com o objeto. Qual que é o objeto? Porque às vezes o objeto é genérico demais, né? Já está sendo investigado muitas vezes. E às vezes os demais possam estar entendendo que a generalidade pode permitir uma exploração política, enfim, eu não sei, eu não conheço. Então eu estou querendo conhecer o objeto até para a gente poder compartilhar aqui com a nossa audiência. Agora, como diz o popular, é o seguinte, uma coisa é uma coisa. A outra coisa é outra coisa. É outra coisa. Bem tá explicado. bom, mas aí essa outra coisa, eles não vão poder dizer assim, não vamos colocar essa CPI não, porque já tem outras instituições aí investigando. Aí eu só vou lembrar também que a CPI dos medicamentos também tem outras instituições investigando. Eu entendo o quadrilhão, né? Porque do seu ponto de vista de palanque eleitoral é uma beleza, né? Entendeu? Você entrar com uma CPI do quadrilhão em meio a uma situação como essa de pandemia, realmente, quem está à frente disso? É o fulano de tal, é o Dilemário que está nos assistindo, esses assinaram. Realmente, isso politicamente é muito interessante, do seu ponto de vista de marketing, né? Mas assim, o que me deixa... eu entendo com o quadrilhão as empresas que foram envolvidas nessa questão da saúde, mas isso já não está sendo investigado pela própria CPI de medicamentos? Essa é a grande pergunta. Não. Né? A gente sempre falou isso aqui, inclusive nós perguntamos, não era o momento, então, ao invés de tentar emplacar uma outra CPI, apenas ampliar isso no objeto, agregar, porque a gente não está vendo a CPI do Senado? Cada dia não tem lá um novo tema, um desdobramento? Pois é, essa outra é um desdobramento da mesma fonte, que é da auditoria do Ministério da Saúde. E nós questionamos isso aqui, poxa, agrega lá, investiga lá, amplia essa investigação. Vocês não vão passar carão, não vão passar vergonha, não, e fazer só um pedacinho dessa lição de casa, que é dever da Câmara em fiscalizar? Sim, fundamental. Luciana, eu ainda não tenho a informação, mas assim, puxando pela memória, a CPI do quadrilhão é proposta quando ocorre essa última operação. Exato. E aí ele lembra que foi 4, 5 operações que já teve. Né? Então, assim, a CPI do quadrilhão seria para investigar todas elas. Aí eu vejo a dificuldade. Porque cada operação teve um objeto diferente, foi em razão de uma coisa específica. E você juntar tudo, aí é o seguinte, aí vai ficar o sindicalista não cria assembleia permanente, agora o Sintep está em assembleia permanente. Decretou, o que significa? Se surgir alguma coisa, a gente pode tomar qualquer decisão, sem precisar convocar, esperar prazo e tal. Então era melhor instituir a CPI permanente, né? Porque aí a gente... vira uma comissão permanente, inclusive, poderia transformar a CPI, não tem lá a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, a CEFAO, Comissão de Fiscalização e Acompanhamento Orçamentário, enfim, cria mais uma CPI permanente, que é a CPI, a Comissão Permanente de Investigação, e tudo que for surgindo já fica lá. Gostei, eu acho que está precisando. Pronto, já que Parabéns esse país é pela uma ideia. eterna bagunça, então já fica uma eterna investigação. Vai, entra aí, vamos investigar. Aí termina, igual a polícia, né? A polícia não é perene? Aí será que aumentaria o número de secretários presos? A polícia não é perene? É. Polícia é polícia. Então, assim, tá lá. Aconteceu um crime, a polícia está pronta para agir. Então, cria-se aí uma CPI permanente com poder de polícia. Tem que ter poder de polícia. Não vai conseguir assinatura. Precisa de assinatura para poder instaurar? Tem que mexer na lei orgânica do município. Aí né? ficou difícil. Mas aí, assim, falando sério agora, eu acredito que o que precisa melhorar é a CPI passar a ter mais poderes, porque do jeito que, com os poderes que a CPI tem hoje, o vereador tem basicamente o mesmo poder de um jornalista. A única diferença é que ele pode convidar uma pessoa para ir, porque se não for servidor público, a pessoa nem é obrigada a ir. Nem é obrigada a ir. Então, a menos que aí, para obrigar a pessoa, ele precisa recorrer à justiça, para a justiça determinar que a pessoa vá sob pena de condução coercitiva, mas se não, vai se quiser. Uma reportagem bem feita, às vezes, chega a mais resultados, tem mais poder do que uma CPI de Câmara de Vereador, pelos poderes que ela tem hoje. Não estou dizendo que
Por isso que a gente brinca às vezes com o Pacola, né? Que ele deixou de ser autoridade para ser vereador. Aí nessa hora, esteja preso não funciona, né? Porque ele é vereador, ele não é mais tenente-coronel. Tá certo. Olha, vamos agora para as suas mensagens, porque você que está em casa nos assistindo acabou opinando sobre todos os assuntos que falamos aqui. Falamos bastante, já falamos da CPI dos medicamentos, depois do gás, voltamos agora aqui com a CPI do quadrilhão e você também quer falar. Então vamos embora. Olha só, gente, essa imagem aqui traduz exatamente aquilo que a gente acabou de dizer. Bom dia, bancada, notícia de frente. Uso fogão a lenha, porque eu amo fogão a lenha. E o Denis do Alto da Serra. Tá? Então, ou seja, não é um problema mais para ela, que gosta, ela tem ali, e olha sabe só, uma lidar com isso, né? Sabe lidar, tem uma estrutura. Agora, muita gente está fazendo isso porque não tem condições de comprar o gás de cozinha. Vamos aqui, bom dia, Luciana. Aqui quem fala é o Manuel Ribeiro, de Guiratinga. O gás aqui está valendo R$130. Aqui em Cuiabá também, eu paguei essa semana passada, esse mesmo valor aqui no gás de cozinha. Bom dia a todos. Lula e sua quadrilha, inocentado pelo STF. Um país não pode ter progresso não tendo ordem. Eu pergunto, como o Brasil pode ter ordem se a desordem vem de cima, desde o STF, Congresso Nacional, Câmara Federal e os demais poderes desde o país. Brasil é um país cínico, é o Ademar Paiva. Essas compras excessivas são para ganhar comissões. Aqui já se refere à CPI dos medicamentos, hein? Bom dia, finalmente, 2 CPIs que darão resultados. Coincidentemente, ambas na saúde, federal e municipal. É o Márcio lá do Cospó. Bom dia, bancada. E o prefeito de Cuiabá não tem responsabilidade nessa lambança dos medicamentos? Os secretários de saúde, quem indicava? Bom dia. Professor, o que espanta nesses escândalos do prefeito Emanuel Pinheiro é a inércia que soa quase como cúmplice desse estado de coisas. A justiça é conivente com a corrupção em Mato Grosso. Bom, tá aí, viu? Muitas mensagens, li muitas nesse momento, mas ó, continue falando conosco, tá bom? Daqui a pouquinho nós voltamos. Vamos para um rápido intervalo, mas continue com a gente porque, olha, tem notícia ainda pela frente, hein?